vamos começar o nosso treinamento Quero Musicalizar. Eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz por ter vocês aqui comigo. Foi tudo preparado com muito carinho, com muito amor, muito empenho, e eu tenho certeza que você que é professor da educação infantil, você que é um educador que trabalha com crianças pequenas, com bebês, tem muito assunto interessante para você hoje aqui na nossa live. Bom, e antes de eu começar oficialmente aqui com a nossa primeira atividade, com a preparação para o nosso treinamento, eu quero contar uma novidade para vocês. Eu já coloquei lá no grupo, mas eu vou repetir aqui, ó, duas coisas bem importantes. Sobre o treinamento de hoje, nós vamos disponibilizar certificado, tá? E também no final do treinamento a gente vai ter um sorteio bem legal com o pessoal que tá aqui participando da live. Então, você que tá aí, né? Depois a gente vai sortear uma vaga na minha imersão. Então, um de vocês que está assistindo hoje online vai ser o sorteado aí o sortudo de já receber uma vaga na imersão que eu tô preparando para vocês. Então, durante a live eu vou estar relembrando, tá, gente? Então, fiquem por aí e vão me ajudando também, porque vai que, né, no meio da live eu me empolgo e esqueço, mas bora lá, vai ter sorteio hoje no final da live, tá? Mais pra frente eu falo pra vocês um pouquinho sobre esse sorteio. Então, vamos começar já brincando, preparando o nosso corpo para essa aula, porque afinal é um treinamento sobre música, sobre musicalizar, então a gente tem que preparar o nosso corpo. Então a gente vai começar um pouquinho diferente, dando uma alongada aí no nosso corpo. E eu trouxe uma canção pra gente fazer esse alongamento, essa preparação, que é muito legal. Essa música, ela é do Hélio Zisquinde, né? Ele que faz aquelas canções maravilhosas do Cocoricó, tem várias composições maravilhosas e eu vou disponibilizar lá no grupo depois o link, tá? Gente, quem não está no grupo, é bem importante que esteja no grupo. Por quê? Lá no grupo eu vou colocar o link de acesso aos materiais que a gente vai falar aqui na live, vai ter música para baixar, os áudios que a gente usar durante a live, vai ter música lá. Então é bem importante você estar no grupo para você receber, porque senão você vai assistir a live e não vai conseguir baixar as canções. Então é bem importante fazer parte do grupo. Então vamos lá para o nosso aquecimento. Eu vou colocar aqui e vocês vão fazer junto comigo, tá? E ó, essa música é muito, 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 muito legal. Deixa eu colocar do começo aqui. Vou aumentar um pouquinho o volume para vocês ouvirem. Dá pra ouvir bem aí? Vamos aquecendo então. Ó. Sobrancelha, sobrancelha, bochecha, bochecha, lábio, lábio, queixo, pescoço, peito, umbigo, umbigo, ombro, ombro, cotovelo, cotovelo, pulso, pulso, joelho. Pega lá no joelho. Joelho. Lá embaixo. Calcanhar. Vai mexendo o calcanhar lá embaixo. Vamos dar uma aquecida aí pra relaxar pra nossa aula. E sobe até a testa. Vamos junto? Dom, deram, dom, deram, dom, tenda. Dom, deram, dom, testa. Aqui, ó. Sobrancelha, sobrancelha, bochecha, Ó o carinho. bochecha, lábio, lábio, queixo, pescoço, peito, umbigo, umbigo, ombro, ombro, cotovelo, cotovelo, pulso, pulso, E agora vamos lá com o joelho. joelho, joelho, calcanhar.
mexendo o calcanhar, fazendo uma ginastiquinha aí. Oh. E sola do pé, e Sola do pé. Agora vamos subir? e Sol. sobe até a testa. Última vez. Tondel, Aquecendo e esticando esse braço. tenda. Tondel, tondel, tenda. Muito bem. Agora que a gente já deu uma relaxada, uma esticadinha aí no corpo, vamos então para nossa aula. Bom, esse início, opa! Esse início aqui, a gente vai falar um pouquinho da uma parte técnica aqui, mas depois a gente vai para umas atividades bem legais, mas tem umas informações que eu preciso passar para vocês. Bom, como a gente não vai ter aqui os slides, como seria lá no YouTube, depois eu coloco as imagens para vocês lá no grupo, tá? Para vocês guardarem, mas é importante vocês estarem anotando aí também. Mas eu tô com a minha cola aqui, né? Professor sempre tem uma cola. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho, primeiro, sobre a importância da música no desenvolvimento integral da criança. Então, todos nós sabemos que a música ela é importante no desenvolvimento da criança, que desde da primeira infância e antes, né, da primeira infância, lá na gestação, é importante ter esse contato com música. Mas vamos lá, por quê? Afinal de contas, o que a música faz no organismo da criança? O que a música faz no cérebro da criança? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? Desde o momento que nós estamos lá na gestação, quando a criança ela está lá na barriga da mamãe, a partir do 16ª semana de gestação, a parte auditiva ela já está desenvolvida. Então a criança ela já começa a se familiarizar com os sons que ela escuta, né? Em primeiro momento os sons do corpo da mãe, né? Os batimentos cardíacos, a pulsação, a criança ela já começa a se familiarizar com os sons e a reconhecer os sons, né? A gente pode perceber que a criança começa a reagir a esses sons também, às vozes que ela começa a reconhecer. E aí nós entendemos que o processo de musicalização ele pode começar já desde a gestação. Mas existe sempre um questionamento em relação ao que nós devemos ouvir no período da gestação. Existe, né, pesquisas e antigamente se falava muito que era importante colocar para os bebês música clássica, canções mais calmas. Mas existe aquela dúvida, o que nós devemos ouvir na gestação? Bom, como a música ela envolve emoção e a criança ela sente tudo que a mãe sente, o que a gente deve ouvir no período da gestação? Aquilo que gera um bem-estar para a mãe. Por quê? Se eu, enquanto gestante, escuto algo que não é confortável para mim, que não me gere um bem-estar, automaticamente o que vai estar sendo gerado, a percepção que essa criança vai ter é de algo que não é prazeroso, né? E a ideia é que essa criança tenha essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de... Existe a música certa para ouvir no período gestacional? A música certa é a música que cause bem-estar para a mãe. E aí isso é muito relativo. Tem mãe que vai se sentir feliz ouvindo música clássica, tem mãe que vai se sentir feliz ouvindo sertanejo, tem mãe que vai se sentir feliz ouvindo um batidão, um funk. É uma questão de gosto. Desde que traga uma boa sensação, é isso que vai gerar na criança, tá? O que nós sabemos que independente do estilo, do gênero que essa criança ela vai ouvir, isso já vai criar uma memória afetiva. E aí existe um estudo
que foi feito, se não me engano, em Israel, agora eu não me lembro exatamente, mas que eles pegaram alguns bebês e fizeram exatamente esse teste de alguns bebês que ouviram determinada música no período da gestação e outros bebês que não ouviam determinada música. E após o nascimento, percebeu-se, através de exames de imagem, que o cérebro das crianças reagia. As crianças que tinham sido estimuladas com determinada canção, esse cérebro ele reagia lembrando. Então, olha só que legal. Essa criança, ela tinha uma memória afetiva daquilo que ela tinha ouvido. Então aqui a gente já deixa, né, já percebe essa importância que a música tem ali desde a gestação. Mas nós, como professores, nós recebemos essa criança depois do nascimento. Ali, dependendo da escola, dependendo do núcleo de educação infantil, geralmente a partir dos 4 meses. E aí vem essa criança para nós com uma memória já, com alguns gostos, conhecendo algumas coisas, tendo algumas referências sonoras. E aí nós precisamos ampliar esse repertório, ampliar esse gosto musical, porque até então essa criança teve contato com aquilo que a mãe gosta de ouvir, que trazia bem-estar para essa mãe, e ela já tem essa memória afetiva do momento da gestação. Agora essa criança vem para as nossas mãos e aí nós vamos ampliar esse repertório de possibilidades, apresentar novas canções, apresentar novos conceitos para essa criança, né? E aí a gente entra no que Gardner fala sobre as múltiplas inteligências. Nós nascemos com possibilidade. O que Gardner fala? Que cada pessoa ela tem acesso, né? Ela tem várias inteligências. No primeiro estudo dele ali, ele apresentou 7 inteligências, depois foram pesquisando e descobrindo que na verdade nós temos outras inteligências, né? Cada uma voltada para uma área, mas nós vamos focar na inteligência musical. Então todos nós temos uma inteligência musical, todos. Então quando você fala assim, aquela pessoa que às vezes tem vontade de cantar, isso mesmo, Thaís, não pode ser só galinha pintadinha na escola, nós temos que ampliar o repertório das crianças, exatamente. Então, quando a gente fala, eu escuto pessoas dizendo assim, eu queria cantar, eu queria tocar um instrumento, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho, mas eu não sou bom nisso, eu sou muito desafinado, eu não consigo entrar no ritmo, eu tenho dificuldade de tocar um instrumento porque é uma dificuldade motora. E aí, o que eu costumo dizer? Não, você tem condições, porque todos nós temos a inteligência musical. O que acontece é que alguns já fomos estimulados desde a infância e outros não. E isso vale para qualquer uma das inteligências. Claro que a gente vai focar na musical, mas qualquer uma dessas inteligências ela pode ser estimulada. E aí entra mais uma vez o papel desse professor de ter esse olhar para a criança, de entender que ali na turma dele, ali naquele grupo de crianças existem diferentes inteligências ali o tempo todo. Cada pessoa ela vai ter mais facilidade em uma, menos facilidade em outra. E aí nós, enquanto professores, educadores, nós vamos facilitando o ampliar dessas inteligências das crianças e aproveitando aquilo que elas já têm de habilidades nas nossas aulas, certo? Então, geralmente a gente foca naquilo que é dificuldade da criança, né? Pega aquilo, a criança tem uma certa dificuldade e a gente foca naquela dificuldade para resolver. Existe uma necessidade de resolver uma determinada dificuldade. Mas quando nós temos esse olhar de que a criança ela tem múltiplas inteligências e que talvez ela seja muito boa em um determinado aspecto, e a gente tem esse olhar sensível de ver onde ela é boa e trazer para aquela habilidade dela
para aquilo que a gente quer desenvolver, então você não foca no que é dificuldade, você foca na habilidade, trazendo aquela habilidade para dentro da dificuldade dela. E aí é muito mais fácil resolver. E isso acontece com a inteligência musical também. Existem pessoas que têm a sua inteligência sinestésica muito desenvolvida. Aquelas crianças que conseguem fazer movimentos amplos, que têm facilidade em se movimentar, que fazem coisas com o corpo que às vezes você fala, nossa, como é que a criança faz isso? Ela tem essa habilidade, traz isso para a aula de música. Aproveita essa habilidade para aula de música, aproveita isso, traz para os momentos de musicalização, porque música é movimento, então se eu aproveito essa habilidade da criança e trago para minha aula de música, eu vou estar aproveitando a habilidade dela. Aquela criança que é muito boa na inteligência lógico-matemática, a gente escuta muitas pessoas dizendo, eu não sou bom nisso, porque não foi bem trabalhado às vezes na infância, mas tem crianças que você percebe que tem essa habilidade, traz isso para aula de música, trabalha a música a partir dessa inteligência da criança. Por quê? Porque música também é matemática. Quando a gente vai lá trabalhar com ritmo, quando a gente vai trabalhar, né, essa parte mais teórica, a gente percebe que música e matemática elas se completam. Então, aquela criança que tem facilidade que tem a inteligência linguística, né, mais desenvolvida, que ela tem uma habilidade na fala, ela consegue se comunicar, ela consegue verbalizar bem as coisas. Essa criança, ela tem uma facilidade, se ela tem uma facilidade nessa inteligência, traz isso para suas aulas de música. O que a gente tem que pensar é o quê? Que na nossa sala de aula, no meio do nosso grupo de alunos, nós vamos ter várias crianças diferentes, com dificuldades e habilidades diferentes. Então, ao invés de nós focarmos naquilo que é a dificuldade da criança, que tal a gente focar na habilidade dela e trazer essa habilidade para nossa prática, né? Como a Lili colocou aqui, focar na potencialidade para estimular a prática. Exatamente, a gente às vezes enquanto adulto, nós temos muito esse olhar limitador para a criança, né? De isso ele não consegue, isso ele não dá conta, isso ele tem dificuldade. Se a gente para observar, eles conseguem muito mais do que a gente pode imaginar. É só a gente ter esse olhar de aonde está a habilidade do meu aluno, né? Então, partindo ali desse ponto, né, de quando a criança nasce e vem pra gente com essas múltiplas inteligências, nós precisamos estimular todas essas inteligências e aqui a gente está focando na musical. Bom, mas aí o que a neurociência fala sobre isso, né? O que acontece com o cérebro da criança quando ela é estimulada musicalmente? O nosso cérebro, quando ele atinge a maturidade, ali por volta dos 30 anos, né? As pesquisas vão mudando em relação a isso, mas hoje já tem novas pesquisas que dizem que o nosso cérebro ele vai atingir a maturidade ali por volta dos 30. Mas basta você conviver com criança que você vai perceber que lá na primeira infância eles são como esponjinhas e eles conseguem aprender muito mais rápido e muito mais fácil do que um adulto. Qualquer coisa que você parar com uma criança e tentar ensinar, ele vai conseguir pegar muito mais rápido do que um adulto. Por quê? Porque na primeira infância, a plasticidade cerebral ela é maior. E o que é isso? Esse cérebro ele está mais preparado para receber conhecimento. Não significa que não, agora eu sou adulto, não dou mais conta de aprender. Não, nada, não é isso. Qualquer adulto pode passar por um processo de musicalização e aprender o que desejar. Só que o caminho talvez seja um pouco mais difícil do que o de uma criança, né? Porque a criança ela tem a plasticidade cerebral maior. Então, o que é essa plasticidade? Esse cérebro ele é mais maleável. Então, ele está sedento por conhecimento, sedento por informações. E quando a criança ela é estimulada musicalmente, o cérebro ele é estimulado como um todo, né? Nós sabemos que cada parte do nosso cérebro ele é responsável
por algo específico. Então tem as emoções, tem a parte motora, né? Tudo, a fala, tudo que nós fazemos, né? Que conseguimos fazer, o nosso cérebro tem um pedacinho ali que é responsável por isso. Só que quando nós ouvimos a música, exatamente, Vanessa, os neurônios eles trabalham muito mais rápido, né? Na primeira infância, as sinapses são muito maiores, elas estão a todo vapor. E o que são essas sinapses? São caminhos que esse cérebro ele vai criando para resoluções de problemas, né? Então, quando nós somos estimulados, quando nós somos desafiados a um novo conhecimento, o nosso cérebro ele vai procurar caminho para resolver esses problemas. Então, por que uma criança que é musicalizada, quando ela vai aprender um instrumento, mesmo que seja na fase adulta, ela tem mais facilidade? Porque lá na infância, o estímulo musical proporcionou tantas sinapses nesse cérebro que ele criou caminhos, né, de resoluções de problema. Então, ainda que quando o adolescente ou o adulto vai pegar um instrumento, ele nunca pegou naquele instrumento e ele começa a aprender um novo instrumento, aquela musicalização que foi feita lá atrás, ela preparou um caminho ali. E aí, quando ele recebe um conhecimento que tem a ver com aquele caminho que já foi criado lá no cérebro, a aprendizagem acontece mais rápido. Não necessariamente eu vou me lembrar, isso aqui foi porque lá na minha infância eu fui estimulado de tal forma. Não, existem coisas que a gente resolve no nosso dia, existem emoções que nós temos que dar conta no nosso dia a dia, que nós nem sabemos o caminho que o nosso cérebro fez para resolver essas questões. Porém, essa resolução de problema, ela acontece a partir dos caminhos que o nosso cérebro vai construindo conforme nós vamos crescendo. Inclusive, traumas que nós possamos ter passado num período de infância. Mas, como o nosso assunto é a aprendizagem e não os traumas, voltamos lá para a parte musical, então. Quando a gente estimula essa criança musicalmente, então lá na primeira infância, nesse momento que esse cérebro está repleto de sinapses, ele vai criando vários caminhos para resoluções de problemas. Ele vai adquirindo conhecimento. E é o cérebro como um todo, não é só uma parte do cérebro. Se eu estimulo, por exemplo, numa fisioterapia, algo isolado, estou estimulando o movimento da minha perna, uma situação específica. Então, o meu cérebro ele está sendo estimulado lá num lugar específico, estimulando esse movimento, ele está sendo ativado ali. Agora, quando se trata de música, eu consigo atingir esse cérebro de maneira inteira. Por quê? Porque a música, ela ativa primeiro a audição, né? Então, ela já ativa uma parte do cérebro ali. Aí ela ativa sensações e sentimento, porque dependendo do que eu escuto, ele vai me gerar uma sensação. Então, vai ativar outra parte do meu cérebro. Aí ele vai ativar partes do movimento, porque você começa a ouvir uma música, por exemplo, você começa a se movimentar, ou não é? Você está ouvindo uma música ali, por mais que você parou para ouvir, mas você começa a se movimentar. Então, mais uma parte do meu cérebro está ativada. Se tem uma atividade envolvida, um desafio que essa criança precisa fazer no momento da atividade, outra área do meu cérebro é ativada. Então, esse cérebro ele é ativado de várias formas. E é esse o poder que a musicalização tem lá na primeira infância. Ativar esse cérebro de maneira integral, várias partes, criando sinapses, caminhos para resoluções de problemas durante a vida. Questões emocionais, questões motoras, enfim, ele vai criando memórias ali. Enfim, então, resumidamente, né, o que a neurociência fala da neurociência, da importância da musicalização é isso. Aqui eu tive que fazer um resumão. Bom, gente, mas vamos lá. Falando aqui, né, sobre essa questão da importância da musicalização, aí a gente vai entrar em algo que é bem delicado. Por que acontece? Tá, então eu enquanto professor tenho a responsabilidade de estimular o meu aluno em todas as inteligências, inclusive na inteligência musical. Mas eu não sou um especialista em música. E aí entra um questionamento.
como não especialista, eu posso musicalizar essa criança também? Pode. Eu sempre digo isso e sempre vou repetir, eu sou uma defensora desse quesito, que o professor que está lá na sala com as crianças todos os dias, ele pode, ele é capaz e ele deve sim musicalizar. O ideal seria que todas as escolas tivessem um especialista em música, né? Eu não estou tirando aqui a importância de um especialista em música, porque esse profissional, ele estuda coisas que o pedagogo não estuda. Esse profissional tem acesso a informações e a conhecimento que o professor, que é pedagogo, que está ali todos os dias com a criança, não tem. No entanto, em contrapartida, o pedagogo, esse professor que está ali todos os dias, o regente, ele tem um acesso às crianças que o especialista também não tem, né? E aí, pensando nisso, a gente pode, qual é o ideal? Essa parceria entre os dois. Claro que, como eu falei, o ideal seria que todas as creches, que todas as escolas tivessem um educador especialista, um educador musical, mas essa não é a realidade. E aí a realidade o que é? O professor que está ali todos os dias, né, formado em pedagogia, e lá na graduação em pedagogia, nos últimos anos, a gente vê que já faz parte da grade a musicalização. No entanto, é muito pouco. E aí esse professor ele vai se deparar com um documento que é a BNCC, que tem lá alguns conteúdos que são musicais, mas que ele não domina. E aí como é que a gente faz? O que geralmente acontece na rotina da criança na educação infantil? Acontece que nós temos aulas com música. E aqui eu vou dizer para vocês de propriedade. Eu sou educadora musical, mas antes de ser educadora musical, eu trabalho já há muitos anos como professora na educação infantil. Eu comecei como professora de educação infantil, né? E aí, nós usamos a música na educação infantil o tempo todo. Nós usamos na hora da chegada das crianças no acolhimento, nós usamos na hora do soninho para as crianças ficarem calmas, nós usamos na hora do lanche, na hora de fazer fila, a gente faz tudo com música, porque facilita. Então isso é uma aula com música, onde a música ela serve como um recurso para nós trabalharmos todos os campos de experiência, trabalharmos tudo aquilo que nós precisamos, ensinarmos tudo o que nós queremos ensinar. Aprender com música é mais fácil, né? Se você for ver lá no vestibular, né? Alguns professores usam músicas para os alunos decorarem fórmulas. Tu já percebeu que se você for decorar um texto, tentar decorar um texto, existe uma certa dificuldade? Mas quantas músicas você sabe de cor? E quantos textos você sabe de cor? Músicas você consegue cantar de cor várias, mas se eu for declamar um texto inteiro, às vezes é mais difícil. Por quê? Porque com música é mais fácil. Então, usar a música como um suporte, como um facilitador, gente, isso é maravilhoso e não existe nenhum problema em fazer isso. Devemos. Só que isso não necessariamente é musicalizar. Quando a gente fala em musicalizar, aí a música ela é protagonista. Existem conceitos que precisam ser trabalhados, existem habilidades que precisam ser apresentadas para as crianças, e aí é onde a gente precisa ter cuidado. Eu sempre, quando eu vou fazer formação presencial, eu pergunto para os professores: você trabalha com a música lá na sala? Todos respondem que sim, mas quando a gente começa a conversar sobre os conceitos musicais, isso aqui eu nunca tinha pensado, isso aqui também eu nunca fiz com os meus alunos, né? Ou algumas coisas nós até fazemos, mas não conseguimos nomear, não conhecer. O que eu tô trabalhando quando eu tô fazendo isso aqui? O que eu tô desenvolvendo na criança quando eu faço isso aqui? Quando eu conheço esses conceitos musicais, esses objetivos, a minha aula ela é muito mais intencional. Então, aquele meu momento da rodinha, onde eu faço a chamada dos meus alunos, ele é mais rico,
Porque além de eu estar trabalhando ali o nome dos meus alunos, eu estar trabalhando a interação do grupo, né, o momento de esperar a sua vez, porque o professor vai falar o nome de cada um, então cada um tem que ter paciência. Estou trabalhando um monte de coisas ali quando eu estou cantando com as minhas crianças. Mas aí quando eu entendo os conteúdos musicais, os objetivos musicais, esse momento é mais rico, porque daí eu trago eles também para minha roda, eu trago para minha prática ali, né? Então, muitas vezes, trazer a musicalização para a sala de uma maneira efetiva não significa que você tem que mudar a sua prática toda, parar de fazer o que você está fazendo. Não, você começa a conhecer os conteúdos musicais e ampliar, né, as possibilidades daquilo que você já faz, porque se tem um professor que é criativo, é o professor da educação infantil. Se tem um professor que traz recursos, que faz coisa diferente, é o professor de educação infantil. E o meu objetivo quando eu pensei nesse treinamento e quando eu pensei na imersão, né, eu musicalizo, é exatamente essa, é trazer para os professores a explicação, o que significa os conteúdos musicais, os objetivos musicais que estão lá na MBDCC, mas o que é isso? Quando eu leio lá o objetivo musical, o que significa isso? Porque quando eu entendo, enquanto professor, eu entendo, eu vivencio, quando eu vou fazer com o meu aluno, se torna mais intencional, né? E mais didático, aquilo que eu já faço no meu dia a dia, na minha rotina. Então vamos lá. A BNCC, né, resumidamente, é um documento que traz ali os campos de experiências, que veio garantir os direitos de aprendizagem das crianças. E o que é esses direitos de aprendizagem? O nosso país, ele é um país, né, muito grande e a gente sempre teve documentos que nortearam, né, o que as crianças poderiam aprender, deveriam aprender. Antigamente era separado por eixos, né? Então cada eixo era responsável por uma área, e aí vem a BNCC e traz um documento onde traz os campos de experiência e junta muita coisa para que a educação ela seja o mais ampla possível. Como assim? Aquela criança que está lá no Paraná, ela tem os mesmos direitos de aprendizagem da criança que está lá no Nordeste. A criança da escola particular, ela tem o mesmo direito de aprendizagem que da escola pública. Porque muitas pessoas acham que a BNCC ela é só para a escola pública, e não. Ela é direito de aprendizagem para cada etapa, né? Educação infantil, fundamental, e aí vai para os maiores. Então, muitos educadores musicais, quando eles vão lá para a BNCC, eu já ouvi isso. Ah, mas a BNCC ela não valoriza tanto a música porque tem poucos conteúdos musicais ali. Bom, o que eu posso te falar? Primeiro, pensando na música como facilitadora, eu posso colocar ela em qualquer atividade, eu posso colocar ela em qualquer lugar ali usar ela em qualquer campo de experiência, em qualquer objetivo, né? Usando como recurso. Agora, pensando nos conteúdos musicais, existem realmente poucos que são específicos de música, verdade? Mas ainda assim, esses poucos, muitos professores de educação infantil têm dúvida de como aplicá-los ou sequer o que significa cada um. Então, eu trouxe hoje aqui para nós 2 objetivos de aprendizagem, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas atividades que a gente pode fazer explorando esses objetivos de aprendizagem. Deixa eu ver aqui, a Thaís colocou, né, que é um direito de aprendizagem independente da instituição, independente de onde essa criança vive, né, no nosso país, é o mesmo direito de aprendizagem que tem aqui, tem lá do outro lado, isso é bem legal, independente da classe social, enfim. E aqui, ó, deixa eu ver. Alguém colocou aqui, deixa eu ver. A utilização da música na educação infantil já faz parte da rotina, na chegada, no café, no lanche, exatamente. Contudo, os conceitos musicais não. Exatamente isso que eu estava falando, Alana. Exatamente isso. Os professores já usam música na rotina, mas não os objetivos específicos, né? E é isso que nós vamos colocar aqui no treinamento hoje, que eu quero trazer para vocês. A prof. Vanessa colocou ali alguns
dos campos de experiências que nós temos na BNCC, né? Tem ali o eu, outro, nós, o corpo, gestos e movimentos, fala. Eu acho que o campo de experiência que mais tem objetivos específicos é esse do corpo, gestos e movimentos. O que não quer dizer que nos outros a gente não pode trabalhar também, tá, gente? Mas eu trouxe 2 objetivos específicos, tá? Para trabalhar com vocês. Então vamos lá. Eu trouxe aqui lá do campo de experiência o corpo, gestos e movimentos, 2 objetivos. Então, olha só, o primeiro objetivo, eu tenho certeza que vocês já fazem aí na aula de vocês. Eu vou ler aqui, ó, porque eu não tenho ele de cor. Lembra? Se fosse música eu tinha decorado, gente, mas lembra que eu falei dos textos? Essa parte do meu cérebro não é tão desenvolvida. Se eu transformar isso aqui em música, eu nunca mais esqueço. Então, vamos lá. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante as brincadeiras de fase de conta, encenações, criações musicais em festas. Bom, eu tenho certeza que vocês já fazem isso na aula de vocês. Toda a sala de educação infantil tem uma bandinha rítmica, tem instrumentos de sucata, materiais, instrumentos não convencionais que as crianças brincam, batucam, tiram som. Toda a sala de educação infantil tem. É ou não é? Coloquem aí nos comentários. E aí, eu acho que esse objetivo, ele é bem tranquilo para se trabalhar. Mas aí, olha só, eu vou falar um outro objetivo aqui de aprendizagem que nós temos lá na BNCC. Reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Então a criança ela precisa conhecer, reconhecer e utilizar essas propriedades dos sons, as qualidades dos sons também, que a gente pode chamar assim, que são ali intensidade, duração, altura e timbre. Só que muitos professores têm dúvida o que significa cada uma dessas propriedades do som. Para quem é da área da música é mais fácil, mas como o nosso objetivo aqui é a minha fala é direcionada para professores não especialistas, então eu vou tentar aqui de uma maneira bem resumida falar sobre cada um deles. Lá na imersão, no curso, eu falo especificamente de cada um, o que cada um significa. A gente vai falar sobre ritmo, sobre como trabalhar ritmo, nós vamos falar mais especificamente como a criança aprende música, alguns teóricos que nos dão, nos norteiam em como ensinar música de maneira mais efetiva. Lá no curso eu faço isso de forma mais ampla. Aqui, como é uma live, a gente vai fazer mais resumido, tá? Mas mesmo assim dá pra gente entender bastante. Então vamos lá, vamos entender o que são essas propriedades dos sons, essas qualidades dos sons e que vão estar lá inserido na música. Vamos lá. O primeiro que nós vamos falar, que eu acho que é o mais fácil de entender, é o timbre. Quem sabe aí me dizer o que é timbre? Por favor, digam aí, coloquem aí nos comentários. O que é timbre? Falem aí pra mim. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui. Esse eu acho que é o mais fácil. Enquanto isso, eu vou pegando o material para mostrar pra você. Vamos pegar aqui. Bom, o timbre, a Márcia colocou ali, a característica do som. Isso, Márcia. O timbre, ele é a identidade do som. É a RG do som. Então, vamos pensar assim. Sabe quando uma pessoa chega e você de longe escuta a voz e você fala, fulano chegou? Ou quando você pega o telefone e... Hoje, né, a gente pega o celular, a gente já sabe quem é por causa do identificador de chamada. Mas antigamente, quando a gente pegava o telefone, às vezes só no alô a gente já conseguia identificar pela voz. Então, o timbre, ele é a característica, é a identidade do som, né? Então, quando nós trabalhamos lá na educação infantil com as crianças,
os sons dos animais, nós trabalhamos sons da natureza, né? Paramos para ouvir diferentes sons que tem numa determinada canção. Então nós estamos trabalhando, estamos reconhecendo, conhecendo diferentes timbres. Só que, por mais que seja a propriedade de som mais fácil da gente identificar, saber o que é, vamos pensar o seguinte, nós temos uma dificuldade de parar para ouvir. E fazer a nossa criança ouvir também é muito difícil, porque escutar e ouvir são duas coisas diferentes, né? A gente escuta coisas ao tempo todo, então eu tô aqui falando com vocês estão me ouvindo, mas tem ruídos aí na tua casa, pode passar uma criança, pode ouvir uma música, tem barulho da rua, o cachorro, então você tá ouvindo, né? Ouvindo muitas informações. Agora você escutar ter uma escuta ativa, é quando você para realmente para colocar a sua atenção naquilo ali. E isso, gente, é muito difícil, porque parar para ouvir é muito difícil. Nós ouvimos música muito, o tempo todo. Então, assim, a gente coloca música pra dançar, a gente coloca música pra fazer faxina, a gente coloca música enquanto tá com as crianças. As crianças estão brincando lá na sala, elas estão com música. Ouvindo o DVD da sala, tá ligado na galinha pentadinha, as crianças estão ali brincando. Então, tem música no ambiente o tempo todo, sons o tempo todo. Mas parar para ouvir não é uma prática muito comum. Você concentrar, vamos ouvir isso aqui, vamos vivenciar isso aqui. O que está acontecendo? Que tipo de instrumentos nós estamos ouvindo nessa canção? Vocês conhecem algum instrumento desse? Isso é muito difícil. Então, a minha proposta é que quando você trabalhar com as crianças, tenha esse exercício de parar para ouvir. Você, professor, tenha esse exercício de parar para ouvir. Nós começamos sempre quando a gente apresenta uma música para a criança, é legal sim ter um movimento, né? Vamos dançar, vamos movimentar. Num primeiro momento é importante ter essa relação, mas quando a gente, num segundo momento, a partir do momento que a criança já conhece essa canção, vamos parar para ouvir mais especificamente o que está acontecendo com a voz, que tipo de voz, né? Então, isso, quando a gente fala de timbre, é muito importante a gente parar realmente para ouvir. Eu trouxe aqui algumas atividades para vocês, que nós vamos trabalhar algumas propriedades aí dos sons. Mas antes, deixa eu falar com vocês aqui sobre outras propriedades. Então, o timbre tá fácil, né? É a identidade do som. Mas nós temos também, além do timbre, a duração. Então, a duração ela começa a ficar um pouco mais confusa para algumas pessoas. O que é a duração? Enquanto vocês colocam ali, deixa eu ler um comentário aqui da Jo. Ano passado trabalhei com uma professora. Ensinamos o hino do município nacional e foi um sucesso. Isso com as crianças de 4 anos, foi muito legal. Legal, muito bom. Isso, ampliar o repertório, né? O hino do município, o hino nacional. Antigamente isso era tão natural nas escolas, hoje já não é tão comum, né, gente? A gente vê os hinos sendo trabalhados. E como é importante, além do patriotismo, tem muita coisa legal pra gente parar pra ouvir ali, né? Se a gente realmente fazer esse exercício da escuta, os timbres de instrumentos que tem ali. Que bom que tá gostando, prof. Vanessa. Que bom. Então, o hino nacional dá pra fazer muitas aulas aí pensando a partir do hino nacional. Tem muita coisa legal para trabalhar, né? Mas vamos pensar agora nas outras propriedades, tá? Duração, foi o que eu falei, né? Então vamos lá. Duração. Os sons, eles têm uma duração. Então existem sons longos e som curto. É isso aí, Márcia. O tempo que dura um som. Eu posso ter um som que dura... Então, um som que dura... Ó, teve uma certa duração, como... Então, é diferente se eu
e deixar soar mais tempo. Então o som ele tem uma duração. Todo som tem uma duração. E aí a gente pode trabalhar isso a partir de instrumentos, como eu fiz aqui, ó. Vamos, né? Eu usei esse instrumento aqui, deixando soar ou interrompendo, né? Para o meu som ter determinado som, ou a partir das canções que nós temos no dia a dia. Eu trouxe aqui uma canção, uma brincadeira pra gente fazer. Vocês conhecem a canção Voa Abelhinha? Quem ainda não conhece, vai conhecer hoje. Bom, essa canção é uma das canções que eu compus para trabalhar lá com os bebês, né? E a partir dela a gente pode trabalhar todas as propriedades, mas vamos pensar aqui na duração do som. Então, no som eu posso fazer, vou apresentar para vocês então a canção Voa Abelhinha, para quem não conhece, tem o pessoal aí que já conhece. E gente, essa música ela vai estar disponível para vocês baixarem. Quem está no grupo vai receber o link de acesso para acessar o certificado e para baixar o material de hoje, tá? Mas é importante que esteja no grupo, porque esse link vai ser colocado lá no grupo. Então, se você não está no grupo, você não vai conseguir acessar o certificado, gerar certificado e não vai conseguir baixar o material, os áudios, PDF que eu deixei lá. Inclusive, dessa música Voa Abelhinha, como o nosso tempo de live ele é curto, eu vou mostrar a atividade bem por cima, pra gente não se estender tanto. Tem lá um e-book com 5 atividades só a partir dessa música, fora as outras que a gente vai trabalhar hoje ainda. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Peraí, que hoje foi o dia dos imprevistos, gente. Todos as plataformas resolveram dar tilt. Inclusive aqui o meu... Ah, já vou mostrar. Peraí, estão me perguntando aqui. Bom, vocês sabem que a gente ia fazer essa live lá num link privado no YouTube, mas a gente teve um problema no áudio da transmissão e aí ia ficar muito ruim para vocês, por isso que a gente migrou para cá. E agora aqui o meu apoio aqui também deu um tiltzinho, mas vai dar certo, calma lá. Calma, não me preocupa. Vai dar certo, vocês espera um pouquinho. Vamos lá. Por isso que a gente sempre tem um plano B. Quem tá me perguntando sobre esse instrumento, eu vou mostrar. Pera lá. Agora foi. Esse aqui é PIN o nome. PIN. E ele faz esse som aqui, ó. Deixa eu fazer de novo enquanto vai entrando aqui a música. Nas aulas de vocês acontecem imprevistos? Que a gente tem que improvisar? Então, faz parte. Eu vou contar pra... Ah, estão falando pra eu cantar. Vou cantar. É que eu preciso muito mostrar uma coisa pra vocês. Já tá aqui, pronto. Pronto. Deixa eu mostrar um instrumento aqui pra vocês. Pronto. Agora foi. A produção tá rindo aqui. A produção tá rindo de mim. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui o PIN pra vocês, olha só. Ele tem duas plaquinhas de metal e elas têm aqui, ó, tamanhos diferentes. Lembra que eu falei sobre o timbre? Olha só. Ó. Então ele tem um timbre mais metalizado, porque ele é um instrumento de metal. E por ele ter tamanhos diferentes, ele tem alturas diferentes, ó, porque esse som...
A Vanessa tá perguntando da minha ajudante. A minha ajudante não tá aqui hoje, não é essa ajudante que tá aqui hoje. Hoje é uma ajudante grandinha, por isso que ela tá rindo, porque se fosse a minha ajudante pequena, ela não tava rindo de mim. Então, olha só, gente, o pin, ó, ele tem altura diferente. A gente vai falar de altura daqui a pouquinho. Então, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês. Antes que daqui a pouco essa live vai encerrar. Gente, eu vou entrar de novo, porque o nosso certificado, ele é um certificado de 2 horas, então tem mais conteúdo para passar para vocês, e daqui para frente é dicas de atividade. Essa primeira parte, ela foi mais teórica, eu trouxe algumas coisas teóricas, mas eu vi o pessoal comentando aí que tá gostando. Então, daqui a pouco vai encerrar, eu vou entrar de novo pra gente continuar com o treinamento, tá? E vou trazer várias dicas de atividade. Eu sei que vocês gostam de dica de atividade. Então, quando a gente encerrar essa, vocês voltam para a segunda live, porque daí eu vou trazer dicas, vou falar do certificado e vou fazer o sorteio de uma vaga lá pra imersão, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que eu não vou contar tudo agora. Então tá, vamos lá pra brincadeira, pra canção Voa a Abelhinha. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá pra ouvir bem o áudio. Pra quem não conhece, vai dar alto, né? Que susto! Então aqui, ó. Voa, voa, abelhinha. Vou trazer a minha ajudante, olha aqui. Faz zum, zum. Professor de educação infantil ama esses recursos. Voa, Ó a abelhinha. abelhinha. Voa, voa e faz zum, zum. Zum, 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 zum. Voa, voa e faz zum, zum. Zum, 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 zum. Voa, voa e faz zum, zum. Essa é a nossa abelhinha. Pra quem não conhecia a música, já ficou conhecendo. A partir dessa brincadeira, dessa canção, então aqui a gente já trabalha no primeiro momento o movimento, né? Aqui eu tenho esse fantoche feito de make, quem fez isso pra mim foi a Daphne, lá da Rap Music Atelier. Mas eu tenho também aqui, ó, essas abelhinhas sonoras aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Olha elas aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem, mas elas são feitas daqueles potinhos de surpresa de Kinder Ovo. Eu não queria fazer a propaganda, né? Mas de Kinder Ovo, não tem outro chocolate que tem isso aqui. Eu falo que depois do chocolate a melhor parte é os potinhos, porque o que eu mais uso é o potinho, porque o chocolate vem uma mordida acaba e os potinhos eu uso um montão, então eu gosto mais mesmo do potinho, apesar que eu gosto muito de chocolate. Mas vamos lá. E aqui dentro eu coloquei algumas sementes, dá pra gente colocar miçanguinhas dentro e enfeitei. Gente, duvido que vocês adivinham por que as minhas abelhas estão sem antenas. Por que será? Porque elas passaram por umas mãozinhas, né? E aí as mãozinhas arrancaram as anteninhas delas. Mas trouxe assim mesmo porque é a realidade. E olha só, essas abelhinhas, elas fazem realmente o zum, zum. Então, se a gente for trabalhar lá a propriedade do som que nós falamos, né, sobre duração, como é que a gente pode trabalhar isso trazendo para essa música? Vou dar uma acelerada aqui e para resumir. Bom, o zum, zum, olha só, zum, zum. Tem diferença entre esses dois zum, zum? Vou fazer de novo, ó. Voa, voa, abelhinha, voa, voa e faz zum, zum. Olha o que aconteceu com esse zum. Zum, zum. Eu tenho um zum mais curtinho e eu tenho um zum mais longo. Então, olha só, eu tô trabalhando duração. Quando a gente canta a música, muitas vezes, a gente faz isso sem nem perceber. E aí, qual a diferença de você ter essa informação? É duração. Porque você vai trabalhar isso de maneira mais intencional. Falando para essa
conversando com o teu aluno, trazendo essa informação. Ó, agora a gente vai fazer um zoom bem comprido. Então, como é que a abelhinha vai fazer um zoom bem comprido? Zoom! Eu já estou trabalhando a duração do som. Ah, agora essa abelhinha vai fazer vários zooms bem curtinhos. Zoom, 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 zoom. Eu estou trabalhando um som mais curto. Então, olha só, numa canção simples, eu estou trabalhando duração. A Thaís lembrou ali que no pulo do sapinho, eu trago essa ideia dos sons curtos e dos sons longos. Exatamente, Thaís. Essa história do pulo do sapinho, ela partiu realmente da música e que eu estava trabalhando duração com as crianças. Inclusive, quando eu falei ali pra vocês, das aulas que às vezes não dão certo, né? Foi numa dessas aulas que o pulo do sapinho surgiu, né? Pra quem não conhece, aí tem alguns vídeos explicando pra vocês, eu vou mostrar ele aqui no final da live, o livro, mas essa canção, o pulo do sapinho, que eu também vou disponibilizar pra vocês, ela surgiu numa dessas aulas, onde eu estava lá com as crianças. Hoje eu tô aqui com vocês, adultos, e alguns imprevistos tecnológicos. Mas às vezes quando a gente tá lá com as crianças, também acontecem imprevistos, né? Às vezes eles não recebem a atividade da forma que a gente esperava. Às vezes eles não têm a percepção que a gente achou. Eles querem fazer outra coisa. E principalmente com os bebês, porque os bebês, eles muitas vezes são imprevisíveis, às vezes no momento de choro. Essa canção Voa Abelhinha, eu compus ela no momento de adaptação, numa aula com os bebês. Quando eu cheguei na sala, aquele momento de adaptação, onde as crianças os bebês estavam todos chorando no começo do ano. E aí, tudo que eu tinha planejado não dava pra fazer. E aí, porque eles estavam muito agitados. Então, naquele momento, o objetivo não era passar conteúdo musical, era acalmar, acalentar aquelas crianças e ajudar as professoras. Quando chega um par de braços a mais numa sala de berçário em adaptação, onde eles estão chorando, todo par de braço é usado para acalentar um bebê. É ou não é? Então ali eu deixei meus objetivos de lado, peguei um instrumento que a criança se interessou, um chocalho, e comecei a brincar ali, fazer o zoom da abelhinha. Surgiu a canção Voa Abelhinha. E a partir daí eu comecei a trabalhar outros conteúdos. Nas próximas aulas eles já conheciam aquela música e trazer esses conteúdos. A duração, a altura, timbres. Já vou mostrar pra vocês esses outros conteúdos a partir da Voa Abelhinha, tá, gente? A nossa live, ela vai cair e eu vou encerrá-la aqui porque já deu uma hora, ela vai cair. Bom, então vamos lá, vamos continuando aqui. Eu mostrei pra vocês, né, enquanto o pessoal vai entrando e eu passar pro próximo conteúdo, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu mostrei aqui um fantoche de abelhinha, vou dar dicas de materiais enquanto o pessoal tá chegando. Esse fantoche que é bem lindo de abelhinha. Essas abelhinhas sonoras, né, que são bem fáceis de fazer. E eu vou mostrar mais um recurso que dá pra trabalhar aqui com essa... Eu não vou usar ele na live hoje, mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu sei que tem muitos professores criativos aí, vocês podem estar, produzindo. Olha essa abelha, gente. Que linda! E essa abelha, ela tem tampinhas aqui na patinha, então ela faz ainda um barulhinho, ó. Então a gente pode trabalhar aqui, né? Então eu sei que tem vários professores criativos. O pessoal da educação infantil é muito criativo, né? Sou suspeita de falar. Mas é a verdade. Então, quem tiver interesse em produzir esses materiais, e eu também posso colocar para vocês o contato lá no grupo depois, quem quiser me pede. Também é a Daphne do Ateliê Happy Music, ela que faz esse material para mim e ela é muito caprichosa. Bom, vamos para a próxima atividade. Então agora vocês já conheceram a música Voa Abelhinha e a gente trabalhou ali a duração a partir dessa música. Sol, a live vai ficar gravada, mas ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Eu vou disponibilizar por conta do certificado, eu vou disponibilizar depois um link para vocês acessarem. Porém, para participar do sorteio, daí a gente vai participar do sorteio quem estiver assistindo ela
ao vivo, tá? Porque eu vou sortear aqui e a pessoa já vai ficar sabendo ao vivo. Então fica aí com a gente para você participar do sorteio, mas aquilo que você perdeu tu vai conseguir assistir sim. Fica tranquila, tá? A gente vai dar um jeito, nem que eu precise gravar de novo, não tem problema. Todo mundo vai receber esse conteúdo, esse é o meu compromisso com esse treinamento. Ninguém vai ficar sem acessar o conteúdo por conta de imprevistos tecnológicos. Tá bom? Então vamos lá para a próxima brincadeira a partir dessa canção Voa Abelhinha. Então, nós falamos um pouquinho sobre duração. Nós vamos para outra propriedade de som que nós já falamos hoje, que é o timbre. Então a gente já sabe que timbre é a qualidade do som, é a identidade do som, quando o som é diferente. E as vozes, elas têm timbres diferentes, né? Cada pessoa tem uma voz diferente da outra. Ah, tem gente já fazendo torcida aí pra ganhar. Já vou falar pra vocês o que vocês precisam fazer pra ganhar, tá? Que a produção aqui já tá preparando o sorteio. Eu vou mostrar pra vocês uma versão da música Voa Abelhinha. E eu quero que vocês escutem o timbre das vozes que cantam essa música. Então lá na primeira versão, a original, vocês ouviram a Kelly cantando, certo? Mas agora vai entrar um outro timbre. E aí, vocês vão ver diferenças. Então, vamos lá. Só não assusta. Vou avisar para não assustar, depois vocês vão entender. As crianças amam essa versão. Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. E aí, a gente pode trabalhar... Agora a gente vai trabalhar só a audição, tá? Escutem aí essa versão para ver o que acontece. Voa, voa, abelhinha, voa, voa e faz zum, zum. Vai mudar. O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu com essa abelha? As minhas filhas dizem que a abelha ficou muito animada, que ela ficou muito animada. Então, olha só, isso mudou o estilo. Levou um susto aí, Jonathan, com a abelha? Então, olha só, mudou o ritmo, mudou a intensidade, que a gente vai falar também, né? Mas vamos focar aqui no timbre primeiro. Então, olha só, nas vozes. Lá na primeira parte nós tínhamos uma voz feminina, o timbre de uma voz feminina. E de repente entra um outro timbre, uma outra voz, uma voz masculina com um timbre diferente. Então, aqui a gente pode trabalhar o timbre. Além do timbre, a gente pode trabalhar algo que vocês estão falando aí também, do estilo musical, porque mudou totalmente o estilo musical. A gente pode trabalhar a altura também. A Márcia colocou aqui, ó, a voz masculina que entrou depois, ela é uma voz mais grave, até porque esse timbre do rock, né, tem esse fry ali no final, essa vibração bem do fry ali que é bem difícil de fazer, eu não consigo, então, e é uma voz bem grave, porque é numa região mais grave que ele canta. E a voz feminina já é uma voz mais aguda, né? Eu tô cantando numa região lá, voa, voa, né? Mais aguda. E de repente entra uma voz totalmente diferente, um timbre totalmente diferente. Então, olha, só nessa variação a gente consegue trabalhar um monte de coisa. Timbre, a gente consegue trabalhar estilo musical, porque é um estilo de música diferente, é um rock, né? E adivinha o que as crianças começam a fazer nessa parte? O que vocês acham que eles fazem na hora que eles estão... que eles escutam esse rock? A Regiane tá perguntando se a gente pode usar o tema, estilo musical, gêneros musicais com as crianças de 3 anos. Sim, trazer diferentes gêneros musicais para as crianças de 3 anos. Sim, podemos e devemos. Lembra que a gente falou lá na primeira live sobre ampliar o repertório? Quando a gente ampliar o repertório, é justamente isso, trazer gêneros musicais diferentes, estilos diferentes, andamentos diferentes.
Ora música mais rápida, ora músicas mais lentas, músicas mais agitadas. Isso mesmo, vocês colocam... Não, o grave e o agudo não é timbre, o grave e o agudo é altura. Então vamos lá, timbre, identidade do som. Então, é o que vai determinar, por exemplo, um som ser diferente do outro. Eu sei o que é um latido de um cachorro porque tem uma identidade muito diferente de um miado de um gato. Mas eu posso ter dois cachorros com alturas diferentes, que fazem alturas... Por exemplo, se eu ouvir um pincher latindo e um Rottweiler latindo, qual vai ser a diferença? Eu vou ouvir cachorro, porque são cachorros. Eu vou saber que tem diferentes, porque eles têm timbres diferentes. E a altura, o que é a altura? Porque o pincher latindo, ele tem um som mais agudo. E qual foi a raça do cachorro que eu falei? Rottweiler. O Rottweiler, ele tem um timbre mais grave. Eu já vou falar exatamente tem uma altura mais grave. Então, eu já vou falar para vocês da altura, para vocês entenderem. Vamos lá. Falamos do timbre, falamos da duração. Vamos para a altura, então, para esclarecer essa dúvida da Márcia. A altura, ela tá falando das diferenças de tonalidades. Então, vamos pensar assim, ó. Quando eu faço lá, 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 eu tô brincando com a escala musical, notas musicais. Então, elas têm alturas diferentes. Por isso que fala escala, ela vai subindo ou vai descendo. Mas lá com a criança, a gente, num primeiro momento, não trabalha dessa forma. Então, como que a gente vai trabalhar a altura com a criança? Lá com a musiquinha zum zum, para entender. Então, voa, voa e faz zum, zum. Isso é altura. Eu saio lá do grave, zum, zum, zum. Isso é altura. O timbre é o mesmo, é a Kelly cantando. Mas a altura mudou, porque hora eu cantei agudo, zum, zum. Hora eu cantei grave. Outra explicação para ficar mais fácil. Vou trazer aqui uma brincadeira que eu faço lá com os bebês para falar de altura. Então, eu trago aqui os meus fantoches de EVA. Eu tenho aqui o meu lobo, que meus alunos dizem que não é um lobo, que é um vampiro. Eu até entendo, porque olha ali, gente, parece mesmo um vampiro. Mas é um lobo, tá? E o meu porquinho. Então, assim, ó, tradicionalmente, quando a gente vai brincar lá com as crianças, vamos pensar, como será que é a voz do lobo? O lobo, ele vai ter um timbre, uma voz mais grave. Então, o lobo, ele vai falar bem assim, mais grosso, mais grave. Já o porquinho, ele vai ter a voz mais agudinha. Lembra lá do Rottweiler e do Pinscher? Né? Então, o Rottweiler e o Pinscher, eles vão ter essa diferença. Pega aquele fio vermelho ali para me conectar aqui, por favor. Então, vamos pensar lá com a brincadeira do porquinho, se a gente for cantar com as crianças, né? Então, vamos lá. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Então, olha só a altura que ele tá fazendo. Ele tem uma voz mais grave. Em compensação, o porquinho... O porquinho é gremista, é verdade. O porquinho, ele tem uma voz mais agudinha, né? Como é que o porquinho vai cantar? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Então, olha só, a voz do porquinho é mais aguda, certo? Então, essa é a questão da altura. Então, a altura, ela está ligada mesmo a essa questão das notas, da frequência, da onde essa minha nota tá soando. Quando eu pego aqui, ó, lembra lá do meu pin? A música do passarinho do Senhor Sapão é uma ótima para se trabalhar a altura. Isso, exatamente. Olha aqui, ó, esse instrumento aqui, um gremista tem voz aguda, ó, as polêmicas. Ai, vamos lá. O pin,
Aqui, ó, eu tenho duas alturas diferentes, olha só. É o mesmo instrumento, é um timbre metálico, mas aqui eu tenho uma altura. Então, as alturas são diferentes. Ele é mais agudo e o outro é mais grave. Embora, é uma coisa que é importante a gente parar para analisar também, gente. Grave e agudo vai depender da referência que eu tenho. Porque eu posso dizer que esse lobo, que esse porquinho, ele tem uma vozinha aguda, né? Então ele tá conversando aqui. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau? Mas vamos supor que eu tenho um passarinho aí na minha história. Um passarinho que tem uma voz mais aguda ainda, mais alta ainda, né? Eu aqui já tô no limite da minha voz, mas se eu tiver um som mais... Aqui, ó, esse som aqui é mais agudo do que eu tava cantando. Ó, tá mais agudo ainda. Então, aí dependendo se eu tiver essas duas referências, esse aqui ainda vai ser mais agudo, né? Então, essa questão de grave e agudo vai depender da referência também que eu tenho. Se eu falar assim, qual aqui é mais grave e qual é mais agudo? Esse com certeza é mais grave, esse com certeza é mais agudo. Mas vamos lá, qual aqui é mais grave e mais agudo? Aqui eu tive um som mais grave em relação a esse que soou mais agudo, certo? Então, a altura é isso, tá relacionado às notas, à frequência que esse som vai soar, tá? Gente, deixa eu preparar vocês então para o sorteio enquanto eu vou falando aqui. Como que vai acontecer o sorteio? Prestem bem atenção, tá? E aí eu vou continuar com as atividades e vocês vão fazendo aqui, se preparando por sorteio, tá? Como é que funciona? Eu vou precisar que vocês coloquem aí nos comentários nome e cidade, tá? Enquanto vocês colocam aí nos comentários nome e cidade, uma pessoa tá anotando aqui o nome e cidade de vocês. E cada um de vocês vai receber um número. Só que vocês não sabem, eu não sei, tá ali com a produção, eu não tô tendo acesso, tá? Nós vamos sortear no final da live um número. E aí, vamos descobrir quem é o solicitante. Nome e sobrenome? Então tá bom. Ela pediu para colocar nome e sobrenome, para ficar bem, para não ter perigo de... Vai que tem duas Vanessa de Itajaí, duas Márcia de Camboriú. Então, para não ter problema... inclusive, Márcia, a gente tem mais Márcias aqui a gente tem Márcia de Americana, a gente tem Márcia de Camboriú. Então, para não ter problema, ela pediu para colocar nome e sobrenome, tá, gente? Então, coloquem nome e sobrenome. E aí, enquanto eu começo aqui, continuo a live aqui, ela vai anotar. Cada um vai ganhar um número. Nós vamos sortear. Só que o ganhador tem que estar online aqui na live. Se não tiver online, daí vou sortear outro número, certo? Então, bora lá. Vamos colocando aí enquanto a Mari vai anotando aqui pra gente. Então, tá. Então, a gente já falou de timbre, altura, falamos de duração. Falta falar de intensidade. Gente, ficou alguma dúvida em relação à altura, duração e timbre? Porque alguém tinha me perguntado ali sobre a altura. Com a segunda explicação ficou mais fácil? Se tiver alguma dúvida ainda, me pergunta, tá? Vamos lá, intensidade. Intensidade está relacionada à força do meu tom, do meu som. Então eu posso cantar voa, voa, abelhinha, voa, voa e faz zum, zum. Então olha só, ora eu cantei mais fraco, ora eu cantei mais forte. O andamento, o ritmo não mudou, mas a intensidade da minha voz mudou, né? Então, intensidade está relacionado a forte e a fraco. Lá na música da abelhinha, acontece, a gente pode usar também como exemplo, porque quando, na primeira parte da música, quando eu tô cantando, a intensidade da minha voz é uma. Quando vai lá para a voz masculina, ele coloca uma intensidade maior, aumenta. Tanto que eu falei para vocês, não assustem, né? Porque ela
é uma voz mais forte, mais intensa, certo? A gente tem o hábito de relacionar no nosso dia a dia a altura, voltando à altura, a intensidade, a volume. Quer ver? Quando a gente fala para alguém assim, ó, abaixa esse som tá muito alto. Nós estamos falando, na verdade, de intensidade, tá? Então, por isso que a gente às vezes confunde, porque no dia a dia, a forma com que a gente fala, ela acaba não sendo correta, vamos dizer assim, né? Se eu falo abaixa esse som ou aumenta o som que eu não tô ouvindo, fala mais alto que eu não tô ouvindo, eu tô falando de intensidade. Então, só que a gente não fala assim, olha, essa TV está com um som muito intenso, diminui a intensidade desse volume. A gente não fala desse jeito, mas o que está acontecendo com o som ele está mais forte, mais intenso, e aí eu preciso que fique mais fraco para todo mundo conseguir se ouvir melhor, né? Então, ou eu tô dando uma palestra, eu tô falando e vocês, Kelly, o som não tá dando para ouvir, tá muito baixo. Então, o que eu preciso fazer? Aumentar a intensidade, aumentar o volume da minha voz. Então, intensidade é isso, né? Então, é diferente lá da altura, voltando lá na altura. A altura não é a intensidade, é a frequência onde esse som está acontecendo. Que eu posso estar falando assim, eu posso falar desse jeito e eu posso falar desse jeito. Posso falar mais grave, fazer uma voz mais assim, né? Então, isso que eu fiz é uma mudança de altura, tá? Tava conversando com vocês assim, um pouco mais agudo e de repente eu mudo a minha voz, a altura da minha voz e começo a conversar com vocês assim. E aí eu alterei a altura da minha voz. Diferente de eu estar falando desse jeito e de repente começar a falar mais intenso, tá? Então são dois conceitos diferentes, são dois atributos da música diferentes. Bom, gente, nós estamos caminhando já para o final da nossa live. Vou até olhar a minha cola aqui. Tinha outras atividades para eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Peraí que eu vou sair porque esse aqui não estava no script, mas eu vou mostrar. Pera lá. Para quem trabalha lá com os pequenos, olha só. Para quem trabalha com os pequenos, pra gente trabalhar essa questão de altura, ó, a gente pode brincar com os palhacinhos também, ó. Só desce, só desce. Então, olha o que tá acontecendo com a minha voz. Tô trabalhando a altura com uma brincadeira simples lá com os bebês, né? Então, são materiais que a gente tem no dia a dia que a gente pode estar trazendo esses conceitos musicais que são bem importantes e que estão lá naquele único objetivo que eu li lá na outra live, né? Sobre musicalização, que tá lá na BNCC. Então, olha só, gente, eu resumi bastante e mesmo assim, olha quantas atividades a gente consegue pensar a partir de um objetivo musical. Então, quando eu escuto alguém falando assim, mas na BNCC a música não foi tão valorizada, não tem muitos objetivos musicais, realmente não tem muitos objetivos musicais ali, mas eu consigo, a partir dali, trabalhar o ano inteiro, porque eu não preciso ficar só no que tem ali na BNCC. Eu posso trazer outras coisas, tá, gente? Ó, pra quem quer ver o palhacinho, é um palhacinho ele é feito com bolinha de isopor. Eu sabia que vocês iam gostar, por isso que eu quis mostrar, ó. Aqui é lã e aqui, ó, é garrafa PET. Ele tinha sido feito primeiro num cone. Aí, vou mostrar mais um. Num cone desses de tecido, ó, esse aqui é um sapo que eu tenho no cone, então ele se esconde. Só que o palhacinho era muito grande, ele não se escondia, que nem esse sapinho aqui, ó. O sapinho, ele se esconde. O palhaço não se escondia, então eu queria que ele se escondesse, ó,
para brincar com as crianças, né, ó. Quem é que se esconde aqui dentro? É o palhacinho, meu amigo. Gosta de brincar, diz que esconder, certo? E sua risada ele quer ver. Então eu queria que o palhacinho se escondesse. E aí, isso, verdade. A música está nas entrelinhas da BNCC, conseguimos colocar ela em todos os lugares. Exatamente. Mas assim, ó, a gente precisa lembrar aquilo que eu falei lá no começo da live. A gente só precisa sempre ter esse olhar de trazer os objetivos musicais também. Porque eu posso usar a música como um recurso para trabalhar qualquer coisa. Número, cor, Obrigada, Guilmar. Posso trabalhar número, cor, identidade, alimentação, desfraude, tudo eu posso trabalhar a partir da música. No entanto, eu preciso trazer também os objetivos musicais para as minhas atividades, para os meus momentos onde a música trabalha, onde eu estou usando a música. Ainda que seja lá na minha rodinha, quando eu estou fazendo a chamada, ainda que seja quando eu estou trabalhando cor, número, eu posso trazer esses conteúdos musicais também, e isso é bem importante, tá? Lembra que quando eu faço isso, eu tô criando lá no cérebro da minha criança caminhos de resoluções de problemas, coisas que vão ficar armazenadas ali, que lá na frente vão ser usadas em resoluções de problemas, ou... Obrigada, Sueli! Obrigada, agora fiquei emocionada. E aí, então, até perdi minha linha de raciocínio. Então, o cérebro vai estar criando caminhos, né, pra gente aprender outras coisas também. Em resumo, gente, o que é a musicalização? Ela é uma alfabetização musical. E não é algo exclusivo para crianças. A gente fala de musicalização infantil porque está presente mais na infância ali, né? Mas assim, ó, um adulto, ele precisa ser musicalizado também, ele pode ser musicalizado? Sim. Aquela pessoa que às vezes lá com seus 30 anos uma pessoa lá na infância, né, que foi musicalizada, ela consegue aprender um instrumento mais rápido. Assim como a gente tem musicalização de idosos, mas uma pessoa que às vezes fala, eu quero aprender a fazer, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a tocar um instrumento, ela pode passar por um processo de musicalização. Ela deve, porque isso vai ajudar. Se ela se movimentar, se ela dançar, se ela fazer brincadeiras musicais, quando ela vai para o instrumento é mais fácil. O problema é que com o adulto existe um preconceito que o adulto chega lá numa escola de música e vai direto para um instrumento e às vezes tem dificuldade. E mais dificuldade que uma criança, porque a questão motora já não é a mesma, né? A gente, enquanto adulto, já não tem a mesma facilidade de aprendizagem de uma criança, vamos, né, combinar. Então a criança não tem medo, o medo que a gente tem, a vergonha, a coisa de não quero errar, eu quero fazer tudo certo. Então o adulto que passa por um processo de musicalização, ele também se desenvolve musicalmente melhor, né? E enfim, vocês pediram para eu mostrar o sapinho de novo, ó, vou mostrar o sapinho de novo. O nosso sorteio está sendo preparado já. Então, ó, quem ainda não colocou nome, sobrenome, e a cidade, né? Coloquem aí. Exatamente, Vanessa. Tem professor de música que é aquele professor que vai ensinar um instrumento específico, a musicalização que é essa iniciação, essa alfabetização musical. E aí, fazendo um comparativo com a alfabetização. Quando a gente... isso aí, Roberta. Quando a gente vai aprender a ler, né? A gente não aprende a falar primeiro? Tá, Sol? Vai ser disponibilizado. Então, assim, ó, quando a gente vai aprender a ler, primeiro você aprende a falar, certo? Aí você passa pelo processo de alfabetização e aí você começa a ler fluentemente. A musicalização é isso, ela é o teu processo de familiarização com a música, é esse aprender a falar, o movimento, e aí vai, né, para as outras habilidades, para o instrumento, enfim. Tá?
tá, gente? Então vamos lá. A gente vai fazer o sorteio e eu tinha mais uma atividade para mostrar para vocês do pulo do sapinho, mas essa eu vou colocar lá para vocês disponibilizar, tem aqui no Instagram, né? Porque a gente vai pro sorteio, porque vocês estão ansiosos pro sorteio, mas eu também tô louca para saber quem vai ganhar essa vaga na imersão Eu Musicalizo. E deixa eu falar pra vocês o que é essa imersão. Vocês deixam eu falar pra vocês? Até pra vocês entenderem o que esse sortudo vai ganhar. Posso falar pra vocês o que é? Então vamos lá. A Mari tá terminando aqui de anotar os nomes. Gente, quem ainda não colocou aí o nome, complete a cidade pra participar do sorteio, coloca, porque depois se tu não participar, não vai ganhar, daí vai ficar, como é que eu participava? Então coloca aí, pelo amor de Deus. Quem tá chegando agora, coloca o nome, o sobrenome aí, a cidade para participar do sorteio. Então vamos lá. Antes do sorteio, deixa eu falar o que essa pessoa vai... Isso aí, Lili. Verdade, essa crença de não posso. Então vamos deixar esse não posso de lado. O que o sortudo vai ganhar nessa imersão? O que é essa imersão? Bom, esse treinamento de hoje, eu tentei trazer de maneira bem resumida aqui em 2 horas, gente, assim, o resumo do que é importante, de alguns conceitos que são importantes, né, sobre aprendizagem de música, acontece com o cérebro, entender um pouquinho a BNCC, algumas atividades. O que é essa imersão Eu Musicalizo que eu estou lançando? É um curso mais aprofundado. Isso que nós falamos aqui hoje, mais aprofundado e outros conteúdos também que vai ter lá, né, nesse curso. Então, nesse curso a gente vai falar mais especificamente de como ensinar música para a criança, como que a criança aprende. Alguns educadores que nos norteiam, né, na prática musical. Vamos falar um pouco mais sobre as inteligências múltiplas e principalmente a inteligência musical, tá? Muitas atividades, né? E atividades estruturadas, passo a passo, como fazer essas atividades, até dicas de recursos. Mas qual é o meu foco nessa imersão? É o professor de educação infantil que não é especialista. Dá suporte para esse professor. Mas aí me pergunta assim, Kelly, eu sou especialista em música, eu sou educador musical, eu posso participar da imersão? Pode, também pode. Só que você vai ver alguns conceitos, alguns conteúdos que você já conhece, algumas coisas que você já domina. Claro que quando a gente revê aquilo que a gente já conhece, muitas vezes a gente vai aprendendo coisas no decorrer da vida e fica ali armazenado, esquece, né? Quando a gente revê, isso às vezes dá poxa, isso aqui eu já sabia, mas nunca vi dessa forma. Uma atividade diferente te abre o olhar para outras atividades, né? A ideia não é você replicar atividades, porque hoje replicar atividade, gente, a coisa mais fácil, entra ali no YouTube e você quer uma atividade para trabalhar isso, vai ter, né? Mas é o professor entender os conceitos, se musicalizar para musicalizar, entender como acontece esse processo, né? Então, nesse curso tem atividades, tem prática, mas tem um pouquinho de teoria lá também. Eu gosto, eu acho que a gente precisa ter a teoria para basear aquilo que a gente faz, né? Então, eu aviso vocês que nessa imersão tem teoria, tem educadores de referências, porque é igual quando a gente chega lá, né, para os pais, a gente da educação infantil, ainda existe uma visão que o professor da educação infantil é a tia que brinca, né? Eu deixo meu filho lá na escola, ele fica lá brincando para eu ir trabalhar. E aí a gente fala, né, da importância do brincar, como brincar é importante, o que isso faz na vida da criança. E aí muitas vezes nós sabemos que isso é importante, mas não conseguimos embasar isso teoricamente. Aí quando um pai vira pra gente e fala assim, ai, mas o teu trabalho é fácil, você só brinca com as crianças. E aí quando o professor não tem um discurso técnico por trás da prática, para provar para esse pai, para mostrar para essa família o quanto esse brincar é sério, né? E isso também acontece com a música. Ah, por que você faz atividade de música com seus alunos? Porque é importante. Por que é importante?
Vamos entender por que é importante? Então, nessa imersão tem prática bastante, mas tem teoria também, para que enquanto professor eu possa defender o que eu estou fazendo, saber o que eu estou fazendo. Não, com a minha criança, talvez eu não vou chegar com o meu aluno e falar, você está desenvolvendo isso, 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 mas quando o meu aluno estiver fazendo um movimento diferente, quando ele estiver participando das aulas, eu tenho ali claramente na minha mente o que eu estou desenvolvendo nessa criança, né? Então, obrigada, Vanessa. Então, isso vai ter lá nessa imersão, tá? Atividades práticas. O que mais que vai ter quem entrar aí na imersão? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Quem tiver participar lá da imersão vai ter acesso ao e-book. Ó, esse aqui eu imprimi, tá? O meu e-book impresso, aqui eu imprimo pra usar nas minhas aulas, fazer meus planejamentos. Mas lá vocês vão ter ele pra baixar. Esse e-book, gente, ó, é bem grandão, ele tem 40 e poucas páginas. É um e-book com muitas atividades, com histórias. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu não trouxe hoje aqui na nossa live por questão de tempo mesmo, porque dá vontade de ficar, né, fazer mais umas 2 lives. Mas não dá, né? Então, nesse e-book tem histórias. Eu gosto muito de usar histórias como um recurso para musicalizar. Gente, é um recurso fantástico, porque as histórias, elas prendem a atenção das crianças. Elas estimulam a criatividade, ela prepara a criança. Então, enquanto eu conto uma história, eu coloco ali os objetivos musicais já na história, né? Então, nesse e-book tem histórias. Aí algumas pessoas, Kelly, mas eu já tenho esse teu e-book, eu já comprei em outro momento. Nesse e-book tem várias canções com playback, cifra, partitura. Gente, última chamada para quem quer participar do sorteio, escreve o nome aí, porque ó, já tá aqui. Última chamada, eu vou fazer o sorteio. Quem não mandou o nome, a cidade vai ficar de fora. Né? Então, esse e-book, ele tem várias atividades e aí tá disponível lá na plataforma do curso já para quem entrar na imersão. Qual é o diferencial para quem entrar na imersão? Porque eu vou ter mais vídeos, quem comprou, já tem esse e-book, eu já comprei esse teu e-book em outro momento, tal, como é que faz? Já tenho, não vale a pena para mim. Eu vou lá na plataforma, além do e-book, vai ter vídeos explicativos de atividades e ideias a partir do e-book, tá? Então, além do e-book, dos áudios para baixar, vai ter ainda mais vídeos com atividades a partir do e-book. Que mais? Gente, esse é o grande diferencial que agora eu acho que eu acho que vocês vão gostar. Vocês me falam que vocês não vão gostar. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui os meus 2 livros. Como vai saber o número, Viviane? Aqui, ó, ela fez os númerozinhos aqui. Vocês não vão saber o número. Ela colocou aqui pra mim todos os números. E ela fez uma lista com o nome de vocês com o número. Fez manual mesmo, tá? Quando eu tirar o número aqui, a gente vai lá na lista. Eu mostro pra vocês a lista, pra vocês terem certeza quem é, tá? Pode confiar em mim. Pode confiar na gente, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, esses 2 livros... Colocou, ó, tem gente, mais nome lá, Mari. Ela tá acompanhando aqui, tá? Calma que vai entrar mais números aqui no meu vídeo. Esses 2 livros eu lancei esse ano. Obrigada, Jô! E quem entrar na imersão vai receber na sua casa os 2 livros impressos. Então, olha só. O e-book, ele é digital, você vai baixar, tá? Mas os livros... você vai receber na sua casa. Então, quem tiver na imersão vai receber pelo correio. Mara, tá sim, apareceu o nome da Mara aí, não apareceu? Ela já tá olhando ali nos comentários. Sim, Mara, já tá anotando aqui. A gente mostra teu nome, calma. Então, vai receber pelo correio. E isso que eu acho que é um diferencial, porque geralmente quando a gente compra cursos nessas plataformas, o material é todo online, gente. É muito legal, mas olha, eu sou professora, eu amo livro assim, ó, pegar o livro, folhear o livro, né, poder mostrar para as crianças as imagens. Então, tanto o livro Pulo do Sapinho, que foi o livro que a Thaís falou agora há pouquinho, que é a música para trabalhar a duração.
É verdade, essa música dá pra trabalhar. Gente, essa música é muito completa. Trabalhar duração, notação musical, apresentar as figuras musicais para as crianças. Inclusive lá na imersão a gente tem um módulo só falando sobre rítmica das palavras. Como a gente trabalhar brincadeiras rítmicas a partir das palavras, a partir da nossa fala. Olha só, né? Então é bem legal. E esse livro aqui da Nina, o cheiro de livro é muito bom, né? Então olha só. O livro da Nina também, que também tem música. Os meus livros, as minhas histórias, todas as minhas histórias, tanto o que está no livro físico, quanto as que estão no e-book, elas sempre têm música envolvida. Porque geralmente eu faço a música e depois crio a história, tá? Então, é muito bom, né, gente, ter o livro. Então, quem entrar na imersão vai estar lá, vai ter acesso a esses dois materiais. Então vai ter as aulas, vai ter todo o curso, o e-book, os livros físicos que vai receber lá na sua casa, vão manda até autografado, tá, gente? Quem quiser autografado. Pra quem quiser, olha só meu celular apitando aqui, que é a hora do sorteio. Até programei a hora do sorteio, gente. O celular apitou que é pra fazer o sorteio. Então vamos lá, gente. Então essa é a minha imersão que eu estou lançando. Eu musicalizo, né? E faz a história da abelha. Noemi, deixa eu te contar. A história da abelha já existe, tá? Eu não publiquei ainda, mas ela já existe. Ela vai sair, sim, provavelmente em 2021. Vou dar spoiler aqui. E ela é uma história bem bonita para bebês, assim, bem legal, tá? Podia sortear os livros. Não, Regiane, eu vou sortear a imersão, o curso completo. Tu quer só os livros? É o curso completo, gente. Quer só os livros, Regiane? Quer ganhar o curso todo? E aí? Então tá, ó, se a Regiane ganhar, eu vou mandar só os livros pra ela, gente. Não vou mandar o curso. O que tu acha, Regiane? Não, né? Vamos aproveitar o curso todo, tem muito conteúdo legal, então... quero tudo, ó, Noemi, já tu tá mais esperto, falou, quer tudo, tá? Então, ó, todo mundo colocou o nome aí, e quem não mandou o nome, gente, última chamada, coloca aí a Guilmar quer os livros. Muito bem. Então, gente, esse curso vai estar disponível lá, e aqui vai ter um sortudo que vai ganhar. Mas eu não ganhei. Calma. Se você não for vai aí. 2 sorteios, mas o povo já querem mais sorteio, Mari. Já quer. Coloca que tem mais um nome chegando. Entrou mais um. Ótima chamada. Fabi, fala pra... Entrou. Ô, Paula, você tá mandando seu nome de novo, Paula? É uma vez só, tá? Deixa eu ver se tem. Tu já tava aqui, me conta. Tá, última chamada. Tá bom, Paula. Então, deixa eu falar pra vocês, olha só. Vai sorteando até sair o meu nome. Então, essa imersão, esse curso que eu tô lançando, quem não for o sortudo, vai ter a oportunidade de participar. Ele vai ser lançado, né? Tá sendo lançado, ou as vendas... O link de vendas vai estar sendo colocado para vocês lá no curso, lá no grupo, tá? E aí você fala assim, nossa, quanto que custa esse curso? Bom, todo o material, ele tem um certificado de 40 horas, esse curso, não é um curso tão pequeno. E tem bastante conteúdo. O preço dele, inicial, o preço dele, né, é 347. Mas, como é a primeira turma, eu tô fazendo um super desconto, a gente colocou um super desconto. Ele tá sendo lançado por 197, tá? E dá pra dividir em 12 vezes. Mas como eu gosto de presente, gente, ele vai estar liberado por 24 horas para vocês que estão lá no grupo, tá? Que estão lá no grupo, quem não tá, entra lá no grupo para ter acesso ao link de compra. Ele vai ser oferecido por 167. Então, é o curso, mais o e-book, mais os livros físicos. Só se a gente for somar só o preço do e-book, que está sendo vendido por R$30, cada livro R$30, já dá 90. Mais frete, tá? Então, assim, o curso vai estar por 167 por 24 horas, ou as 10 primeiras pessoas que comprarem.
Não vai ser cobrado o frete de vocês, então o frete está incluso, o envio está incluso, então vocês vão receber o curso todo, com certificado. O curso começa dia 21, então a partir de 21 as aulas vão estar liberadas. Você vai receber o e-book, mais os livros físicos, com frete incluso, então vale a pena e ainda pode dividir em 12 vezes, né? Ou fazer boleto, tem várias opções lá, depois vocês podem olhar lá, tirar todas as dúvidas pra mim. Vou fazer o sorteio agora. O acesso dessa primeira turma eu deixei livre, tá, Sueli? Eu não coloquei, a gente não colocou acesso restrito de 1 ano, 2 anos. Essa primeira turma eu não fiz isso. Gente, quando eu compro uma coisa, eu gosto de aproveitar aquilo. Então eu pensei, não, a gente não vai restringir agora por conta de ser essa primeira turma. Não sabemos se nas próximas a gente vai deixar assim. Mas eu acredito que vou deixar liberado aí. Vamos ver, vamos ver. Vou fazer sorteio. Ai, meu Deus. Agora eu vou. Não, agora eu vou mesmo. Posso fazer, gente? Ai, meu Deus. Vou fazer. Quem será? Gente, tem uma pessoa que me segue aqui, que ela é muito sortuda. Tudo quanto é sorteio ela ganha. Sério, deixa eu ver. Só falta 18. Não fala ainda, me mostra. Não fala ainda quem é. Gente, ela é feita, ó, tá à mão, vou mostrar pra vocês. Gente, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui o número da pessoa, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ai, meu Deus, não dá pra ver. Não dá pra ver por causa da luz, mas é número 18. Vocês não vão conseguir ver. É vitalício, aham. Número 18. Quem será? Esta pessoa é de... É São Paulo, né? É São Paulo, gente. É São Paulo. Quem será? Quem é de São Paulo? Frio na barriga. Que vai receber... Vai ganhar a imersão. Quem é de São Paulo? Tem gente que já tá vibrando aí. Já aumentou as chances. Será que tá online? Porque se não tiver online, eu vou sortear outra pessoa. Gente, quando eu participo de sorteio, que a pessoa não tá online e eu vibro tanto. Eu sei que não é muito legal a gente torcer contra as pessoas, mas é que é legal, né? Porque aumenta a sua chance. Vamos lá? Maiara Novaes, Mogi Mirim. Mogi Mirim é São Paulo, né, gente? Ou eu falei errado? Gente, eu trabalho com música, eu não sou boa em geografia, essa não é a minha inteligência. Maiara Novaes, de Mogi Mirim, tá aí? Mogi Mirim, será que eu falei o estado errado, gente? A produção não passou o estado errado? Não. Não é estado, é cidade. Não, mas São Paulo, Mogi Não, Mirim... é, porque eu sou de São Paulo. É, São Paulo. É. Olha lá, ela. É? Cadê? Cadê a Maiara? E aí, Maiara? Era a Maiara que tava falando que queria que queria o livro? Não, né? Ufa, Maiara! Muito bem, parabéns, Maiara. Ó, gente, eu não sei se vai aparecer aqui por causa da luz. Deixa eu mostrar aqui o nomezinho da Maiara. Eu posso tirar uma foto pra vocês? Vocês vão acreditar em mim, né? É São Paulo, sim. Não errei. Então, a Maiara está assim, ela tá online, gente. Ela acabou de se identificar assim. Não... Tem gente falando que ela não tá online. Maiara, ergue a mão aí, fala aí que tu tá online. Ela tá colocando ali. Nossa, que alegria. A Maiara, então, ela é a vencedora do nosso sorteio. Já garantiu a vaga lá na imersão Quero Musicalizar. E para todos os outros que quiserem participar, a gente vai colocar o link lá no grupo. Ela vai ficar o link com super desconto por 24 horas ou até as primeiras 10 vagas, tá com esse desconto. Mas os demais também vão ter oportunidade nessa primeira turma com um preço super em conta, que é o preço de R$197, tá? Então, gente, eu quero agradecer vocês por terem participado dessa live, desse treinamento. Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei o conteúdo para vocês com muito carinho e quero dizer para vocês que a imersão está muito legal.
As aulas estão muito lindas, o conteúdo tá muito bom, feito com muito carinho, com muito embasamento teórico. Tem prática, mas tem muito embasamento teórico também. Quem aí tá tristinho que não ganhou, dá uma olhada lá no link no grupo. Se você não tá no grupo, vai na bio, entra no grupo, dá uma olhadinha no link de compra, porque você pode dividir em até 12 vezes, então fica bem em conta. 12 vezes de R$16,90, ou se você perdeu as 10 primeiras vagas, aí ele vai para 12 vezes de R$19,90, R$19,70. É um preço bem acessível para a quantidade de conteúdo que vocês vão receber, tá? Amanhã, prestem atenção nessa informação. Amanhã eu vou colocar lá no grupo o link para baixar o certificado, quem acompanhou. Eu sei que algumas pessoas não conseguiram acompanhar as duas lives, acompanhar inteira. Nós vamos colocar um link com a aula gravada para vocês acompanharem tudo, tá? Mas isso vai ser feito amanhã pro final da tarde, tá, gente? Como a gente teve um probleminha técnico, não deu para fazer a aula pelo YouTube, então nós temos um processo aqui de edição que vai precisar ser feito, tá? A plataforma já tá toda lá linda, os áudios estão lá para vocês baixar, tem a música Voa Belinha, tem outras canções lá, tem bastante coisa para vocês baixarem gratuito, quem participou aqui do treinamento, tá? Mais material do que eu pude fazer aqui na live, tem mais coisa lá para vocês, tá? Mas eu vou precisar desse tempinho por conta dos imprevistos técnicos, mas ainda com os imprevistos técnicos, a gente conseguiu ter uma aula bem legal. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na imersão Eu Musicalizo, certo? Vou colocar o link lá para vocês para assistirem na íntegra quem não conseguiu assistir. Tá bom, gente? Ó, um beijão. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que eu tô à disposição de vocês, tá bom? Um beijão e boa noite! Ah, tem alguém me perguntando de onde no grupo do Zap. Gente, na bio tem um link lá na minha bio dizendo assim: treinamento Quero Musicalizar. Clica lá que ele vai direto pro grupo. E aí lá no grupo vai ter o link para quem quiser comprar, adquirir a imersão e o link para quem participou do treinamento e quer assistir as aulas de novo, não conseguiu assistir inteiro e quer acessar o certificado. Ai, obrigada, Sueli, muito obrigada. Gente, tem mais dúvidas? Podem me perguntar que eu respondo aqui já para vocês. Tô vendo que vocês estão animados. Então, bora lá. Pensei que vocês estavam cansados, 2 horas de live. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao certificado, em relação à imersão, ao curso? Pode me falar que eu tiro a dúvida aqui. Não? Então, ó, quem acessou a live e não tá no grupo, é importante você estar no grupo, senão você não vai conseguir o certificado do treinamento. E nem os materiais, porque lá na plataforma a gente colocou o áudio para baixar, partitura, cifra para baixar, um e-book de atividades para baixar e vamos colocar lá essas 2 lives para quem não conseguiu assistir elas na íntegra ou quem quer assistir de novo, quem pegou só um pedaço, tá bom, gente? Então entrem lá no grupo, tá bom? Então, se vocês não têm mais dúvidas, boa noite.